nos webinars da FGV. Então, as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar deste evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Então, queria agradecer a presença de todos, especialmente dos nossos palestrantes, que vão participar agora da sessão dos desafios da construção de teoria em um contexto acadêmico emergente. Nós teremos a professora Flávia Cardoso, que é da Universidade Adolfo Ibáñez, do Chile. Flávia, muito obrigado por você ter aceito participar dessa sessão. E Luciana Walter, que é da Universidade Federal de São João del Rei, Minas Gerais. Luciana, também, muito obrigado pela gentileza em participar do evento e da sessão aqui. E o André Luiz Maranhão de Souza Leão, da Universidade Federal de Pernambuco. André, também, muito obrigado. Vai ser um prazer estar com vocês aqui nessa sessão. Nós combinamos que cada participante fará uma fala de 20 minutos e depois nós vamos abrir para questões. Vocês têm aí embaixo no painel inferior da tela o ícone de Q&A, né, que vocês podem colocar suas questões e aquelas questões que não forem respondidas ao longo das apresentações, a gente coloca para ser debatidas pelos participantes. Nós vamos, então, começar com a fala da professora Flávia Cardoso. Flávia, fique à vontade, então você tem 20 minutos para expressar as suas considerações e as suas reflexões. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Eliane, obrigada a todos os organizadores pelo convite. Eu gosto muito de participar desses eventos no Brasil, porque é uma comunidade muito forte, que está crescendo muito e é muito importante para esse nosso grupo de cultura de consumo, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. A minha apresentação é sobre pesquisa em contextos emergentes, e eu deixei isso meio vago de propósito, porque eu considerei que contextos emergentes são contextos emergentes, desde o ponto de vista da pesquisa acadêmica, que é emergente na América Latina, na área de negócios, porque pesquisa acadêmica com impacto internacional, vamos colocar assim, melhor. E também a questão dos mercados emergentes, porque isso adiciona uma camada a mais de complexidade quando nós vamos construir teoria, porque nós temos que explicar a partir de que estrutura nós estamos trabalhando. Então, na verdade, eu resolvi fazer uma apresentação bastante pragmática e falando um pouco sobre como a gente trabalha na realidade que a gente tem. A realidade que a gente tem, muitas vezes a gente gasta bastante tempo falando, mas eu não tenho esse recurso aqui, eu não tenho, o inglês não é meu primeiro idioma, mas a verdade é essa, nós estamos nesse contexto emergente e precisamos trabalhar com isso. Então, o objetivo dessa apresentação é um pouco mostrar os desafios que a gente tem que enfrentar, algumas dicas de como enfrentar esses desafios e também o que nós podemos fazer como comunidade, quais são os prazeres de participar dessa comunidade de cultura de consumo no Brasil, né? Coloquei essa imagem, sempre quando falam de desafios, botam uma imagem do Everest, eu preferi colocar o Aconcagua, porque é aqui na nossa região, e é tão difícil que quando a gente olha a imagem, eu passo vindo do Brasil aqui para o Chile, eu passo pela Cordilheira dos Andes e vejo o Aconcagua, e a gente não sabe nem por onde começar. É um pouco assim que a gente se sente quando começa a fazer pesquisa
com o objetivo de publicar internacionalmente, né? Então, o que a gente tem que se enfrentar, e os exemplos que eu uso aqui são exemplos que eu pessoalmente enfrentei, mas que muitos dos meus colegas me comentam que tiveram as mesmas experiências. É a pergunta mais temida de todas, que é so what? Que a gente tem que trabalhar com dois conceitos que são muito fortes em pesquisa, que é a relevância e o rigor na construção de teoria. E coisas que acontecem com o nosso público aqui desse seminário, que são brasileiros, na sua maioria, tentando publicar no cenário global, nem sempre são enfrentados por colegas que estão trabalhando desde um centro como os Estados Unidos ou a Europa. Então, a relevância, eu recebi no mesmo paper, por exemplo, um reviewer me falou que não tenham pesquisado isso antes pode ser um indício de que não é relevante. O que o seu contexto traz de novo para a comunidade acadêmica? Já existe uma pesquisa sobre isso, fizeram um estudo na China em 98. Então, é uma questão da gente ter que vender o nosso contexto. Estamos fazendo pesquisa aqui, estamos trabalhando com um mercado que é um mercado emergente, mas não é o mercado da China, não é o mercado da África, tem as suas particularidades, e esse é uma questão que nós temos que vender, que nem sempre é enfrentada por outros colegas. E no lado do rigor, em que idioma você fez essas entrevistas? E como você garante a qualidade da tradução? Preciso mais detalhes da sua metodologia. Precisamos de mais dados para justificar a sua conclusão. Então, a gente parte de ter que se justificar muitas vezes mais do que outros colegas. Então, o que nós fazemos? Porque essa é a nossa realidade. Não adianta a gente achar que no curto prazo isso vai mudar, porque não vai. Então, como nós fazemos para responder essa pergunta do so what de forma melhor, né? Então, eu comecei esse trabalho pensando quais são as realidades críticas que nós temos que enfrentar e como nós podemos trabalhar com isso. Então, eu encontrei 3 realidades críticas no campo da relevância e 2 no campo do rigor. O contexto, muitas vezes, quando nós tentamos explicar por que é relevante fazer uma pesquisa no Brasil, fazer uma pesquisa no Chile, nós acabamos explicando como é o nosso contexto. E recebemos uma resposta de que é muito descritivo e que a gente tem que reduzir essa seção de contexto. Por outro lado, também recebemos de outros reviewers pedindo para nós explicarmos mais o contexto. Então, como a gente navega essa diferença? Depois está a questão da lente teórica, ou como a Gulis falou na primeira apresentação de hoje de manhã, o Theoretical Toolkit, ok? Se o seu gap era um contexto emergente, por que você usa uma teoria como Bourdieu, que é uma teoria que foi construída no mercado maduro? Ou, ao contrário, se nós tentamos trabalhar com uma outra teoria também construída num mercado não emergente, dizem essa lente teórica é obscura. Você já está estudando um contexto desconhecido, então precisa trabalhar mais com uma teoria mais mainstream. Então, como nós jogamos com isso também? E depois a questão da contribuição. Não entendo a diferença dos seus resultados em relação aos já publicados sobre o mercado norte-americano. Qual é a sua contribuição? Muitas vezes a vara para a gente passar trabalhando de um mercado ou de um contexto acadêmico emergente, que não tem uma tradição acadêmica tão forte, quando é visto dos Estados Unidos ou da Europa, que é onde a maioria dos journals acadêmicos ranqueados estão sendo editados, a vara da contribuição às vezes, mais alta do que em outros lugares. E no âmbito do rigor, principalmente pesquisa qualitativa, eu recebi um comentário que dessa vez eu tive até que fazer uma queixa formal. Um projeto que eu quis financiar com o governo do Chile, e era uma etnografia, e me colocaram os seguintes comentários: qual a variável dependente do seu estudo? Não encontrei suas hipóteses. Pesquisa qualitativa é difícil de publicar. Então, isso é uma complexidade adjacional. A gente já tem que vender nosso contexto, já tem que vender a nossa capacidade de produzir pesquisa com rigor,
e ainda temos que vender o fato de nós estamos fazendo essa pesquisa em forma qualitativa. E a realidade dos recursos no contexto emergente, que é a falta de verba, a carga docente, o idioma, que não é nosso primeiro idioma, né? Então, como que a gente trabalha com isso? Na questão da relevância, o primeiro ponto é trabalhar com contexto no sentido amplo da coisa. Contexto não só no sentido de eu estou trabalhando com mães com filhos com doenças crônicas. Trabalhar mostrando que por que é importante trabalhar em contextos emergentes. E que o contexto emergente não é só a China, porque a ideia de contexto emergente para muitos revisores que a gente vai encontrar no caminho é que contexto emergente é a China. E aí, depois, o outro problema que nós temos que enfrentar é o problema do Brasil imaginário. Quando a gente faz pesquisa no Brasil, e todo mundo acha que o Brasil é futebol, favela, Rio de Janeiro e a Amazônia aqui pegando fogo. E, na verdade, tudo isso é parte do Brasil, mas o Brasil tem muito mais, é muito mais complexo. Aqui eu coloquei algumas imagens, mas o Brasil é muito mais complexo. Então, como que a gente joga com isso para tentar explicar quanto do contexto eu preciso explicar e quanto do contexto eu tenho que assumir que as pessoas entendem para que o meu trabalho tenha um fluxo de leitura e seja interessante. Porque se eu faço muito específico ao contexto, é muito mais difícil de mostrar a relevância disso para o mercado global. Então, aqui eu tenho algumas dicas da minha experiência, que é importante vender o contexto. Por exemplo, quando eu estou fazendo um estudo aqui sobre a marketização da educação, eu trabalhei até numa sessão especial conjunta com o Rodrigo Castilhos na CCT. Por que é importante estudar a marketização da educação no Chile? Então, tive que fazer com as minhas coautoras todo um trabalho de explicar que o Chile é um país que tem economia neoliberal e é o exemplo de marketização dos serviços públicos. Então, estudar o que aconteceu no Chile era importante. Quando eu vou estudar a marketização de qualquer coisa nos Estados Unidos, ninguém me pergunta por que os Estados Unidos foi o mercado escolhido para eu estudar isso. No nosso caso, é muito importante a gente explicar isso também. E a minha experiência também diz que é preferível pecar pelo excesso que pela falta na primeira submissão. 90% das vezes vão te dizer tem muito contexto aqui, diminui o contexto. Mas aí os reviewers, que você não sabe quem vão ser, eles já leram, então eles já entenderam tudo que você queria explicar. E se você coloca isso numa sessão separada, que eu geralmente coloco dentro dos métodos numa sessão de contexto, isso é muito mais fácil para você eliminar depois. Tentar evitar a descrição excessiva e tentar trabalhar em como os resultados baseados no contexto contribuem à teoria. Ou seja, tentar, muitas vezes, na sessão de temas para pesquisa futura, mostrar, como o Rodrigo Castilhos também falou hoje de manhã, explicar como a pesquisa que ele fez no contexto de escolas pode servir para os hospitais, como pode servir para um mercado fora do Brasil, como isso é interessante para a academia em geral e não só para pesquisadores brasileiros. E isso ajuda a trabalhar também com os revisores que, muitas vezes, a gente não tem controle sobre o conhecimento que eles vão ter sobre a nossa realidade, né? E a lente teórica, ou theoretical toolkit, como que a gente escolhe? Tem que ser, obviamente, adequado ao fenômeno, mas também tem que ser adequado ao contexto. Então, você tentar usar uma teoria que é muito específica de um mercado maduro e tentar aplicá-la a um mercado emergente, não necessariamente vai funcionar, a não ser que você trabalhe dizendo, ok, chegou até aqui essa teoria, mas no caso do mercado emergente temos que analisar dessa forma. Também tem que ser adequado ao Target Journal. Eu tenho muitos casos meus e de colegas que mandaram o mesmo paper para um journal e foi rejeitado, e foi aceito em outro, com a mesma teoria, o mesmo contexto e a mesma informação. E, obviamente, adequado ao pesquisador. Tem coisas que o reviewer me manda fazer que eu prefiro tirar o paper daquele journal e mandar para outro, porque essa teoria eu não domino, e o tempo que eu vou demorar para dominar essa teoria e o tempo que eu tenho para revisão não são consistentes, né? Então, tentar entender, primeiramente, qual que é para que journal que eu vou mandar, e tentar trabalhar assim. E trabalhar muito fortemente na contribuição que seja adequada a esse journal.
No mundo ideal, a gente pode procurar e às vezes encontra um paper que é um paper que está num journal relevante, que mostra como pesquisa futura exatamente o tema que a gente tem que pesquisar. Então, é muito fácil justificar por que a gente está fazendo a pesquisa sobre esse tema nesse contexto. Mas o mais frequente não é isso. Então, como a gente faz quando não existe ninguém apontando a direção do trabalho? A gente usa a introdução e a revisão de literatura para ir mostrando os pontos que ainda não foram explorados. Então, a gente tem que ter um posicionamento claro na introdução em relação à teoria selecionada como teoria enabling theory, a teoria na qual a gente vai se basar para organizar os dados. Não dá para a gente ignorar insights passados, mesmo que eles sejam contrários ao que nós estamos vendo no nosso caso. O que nós temos que fazer é tentar mostrar como isso é importante em determinados contextos, mas talvez no nosso contexto não seja a melhor forma de olhar para aquele evento. E eu tenho trabalhado bastante com isso, é a questão de como testar se o nosso posicionamento está claro. E eu chamo de elevator pitch. Com meus alunos nos cursos de marketing, eu sempre falo para eles, em qualquer projeto, que eles têm que vender a ideia deles em 30 segundos para alguém. Então, pegar alguém que não é seu coautor e tentar explicar em 30 segundos o que é que você quer fazer naquele paper. Se a pessoa entender perfeitamente, o seu posicionamento está claro. Se a pessoa não entender, é melhor trabalhar nisso, porque essa pessoa pode ser um revisor futuro do seu trabalho. Obviamente, tem que ser alguém que tem algum conhecimento de pesquisa naquele tema, né? E os papers que funcionam melhor são aqueles que têm algum resultado que seja inesperado ou contra-intuitivo, e com isso você tem mais facilidade para avançar a conversa mostrando aplicações. Então, um trabalho que nós fizemos sobre consumidores mais velhos, encontramos a informação de que eles não achavam que os estereótipos positivos eram realmente positivos. Eles sentiam que ser mostrados na mídia de uma forma que era excessivamente positiva era ruim para eles também. Então, tentar fazer foco e deixar claro o que vocês encontraram, que é inovador, que não é senso comum. Depois, com relação à questão do rigor, temos todo aquele ponto de desconhecimento ou rejeição de pesquisa no Brasil, de pesquisa qualitativa, de CCT. Como a gente trabalha para minimizar essa rejeição? A gente não pode nadar contra a corrente. Determinados conceitos, determinadas lentes teóricas não vão funcionar em determinados journals. Tentar usar uma lente teórica ou um theoretical toolkit que seja adequado ao journal. Na introdução, trabalhar com citações de autores que poderiam ser revisores, porque quando chega um EI, muitas vezes o EI não conhece muito bem o seu assunto, ou o seu tema de pesquisa, e tem que procurar reviews. Quando a gente começa a trabalhar nisso, a primeira coisa é olhar naquele journal, que é o nosso target, quem escreveu sobre temas relacionados ao que nós queremos escrever, e tentar ver se a gente pode citar essas pessoas na introdução, porque isso ajuda o editor a escolher os revisores, e se a gente trabalha com esses autores, eles vão conhecer o nosso contexto. Às vezes, algum journal permite a gente sugerir revisores, e isso é um bom caminho, mas isso não é nunca garantido, em geral, não aceitam mais de uma sugestão. Então, a forma de fazer isso é tentar trabalhar justamente com essa introdução e falar, olha, isso está contribuindo para essa teoria que essa pessoa escreveu. E essa pessoa, a gente já sabe que vai entender do que nós estamos falando. Aqui eu coloquei alguns journals que trabalham geralmente com CCT e têm publicado bastante. O Journal of Marketing está começando a publicar papers mais qualitativos agora, e inclusive teve um trabalho que foi o trabalho de campo feito aqui no Chile, que é da Cláudia Gonçalves com a Daiane e a Alison Gilbert, que foi feito aqui no Chile sobre o consumo de plástico.
É interessante isso, porque a gente está começando a ver uma abertura nos journals mais mainstream, a pesquisa qualitativa e a trabalho de campo feito em contextos acadêmicos emergentes, como é o caso do Chile ou do Brasil. Então, é muito importante. Obviamente, pode não funcionar esse primeiro journal que a gente escolheu, mas é muito importante você trabalhar no paper pensando no journal que você vai trabalhar, para você ver as referências que você vai usar na questão da introdução, ok? E depois a realidade dos recursos, não? A realidade crítica nossa é que os recursos são muito limitados nos contextos acadêmicos emergentes como o nosso. Todos nós damos muito mais aulas do que pessoas que trabalham em pesquisa a nível R1 nos Estados Unidos, como a gente pode tentar contornar isso. Então, a gente tem uma restrição de tempo e tem uma restrição de orçamento também. Na minha experiência, trabalhar em grupos de 2 e 3 ajuda a consolidar recursos. Eu acho que mais que 3 pessoas é mais difícil de coordenar o trabalho. Mas em grupos de 2 ou 3, você pode trabalhar com o tempo limitado que a gente tem e com os recursos limitados, fazendo uma consolidação desses recursos. Depois, uma questão de friendly reviewers. Uma sugestão que eu tenho para o CCB é armar um grupo de apoio CCB para friendly reviewers, porque isso ajuda muito. Todos nós precisamos que alguém que não esteve envolvido no processo, por mais senior que nós sejamos, a gente precisa que alguém leia o paper. E isso é muito importante, a gente poder trabalhar com isso. Depois está a questão do copy editing. É caro, leva tempo, mas se você quer trabalhar com pesquisa a nível internacional, mandar o paper sem copy editing, muitas vezes o paper é excelente e os revisores que estão acostumados a ver tudo no idioma deles dizem que não entenderam nada e rejeitam o paper. Nós temos um problema bastante comum entre os pesquisadores latino-americanos, que é que uma fala eloquente em português, ou em espanhol, ou em francês, usa muito sinônimo. E na linguagem acadêmica, em geral, em inglês, um sinônimo é outro conceito. Então, nos primeiros papers, sempre acontecia de dizer, tem 5 conceitos aqui. Não, é o mesmo conceito, mas eu usei sinônimos. Então, isso é algo que a gente tem que se policiar e trabalhar com isso. E, para isso, os friendly reviewers funcionam, porque outra pessoa está lendo e pode prestar atenção nisso. E os workshops, uma das poucas coisas boas da pandemia, que antes de começar estávamos falando do problema dos problemas da pandemia, são os workshops como esse e como outros internacionais, que agora estão grátis, abertos para pesquisadores de todos os países do mundo, para que todos nós possamos participar. E isso ajuda a formar o networking, porque o mais importante é essa questão de estamos todos na mesma. Então, não é que somos nós contra eles. Nós podemos trabalhar com os recursos que tem disponíveis em outros países do mundo se a gente participa desses eventos e conhece pessoas. Todos os meus colaboradores foram pessoas que eu conheci em eventos internacionais. E, finalmente, para fechar, que o tempo está acabando, é muito interessante nós trabalharmos em grupo e tentarmos nos aliar, todos nós aqui. A Eliane está olhando a foto, se ela está aí, eu procurei a foto, você está lá no fundo. Porque todos nós temos um interesse comum em fazer crescer a comunidade. O ambiente não é tão competitivo como em universidades R1 no mundo, e os nossos projetos podem ter impacto na sociedade. Isso acaba, a gente trabalhando em temas que são interessantes, acaba criando amizades duradouras. Ok? Isso era o que eu tinha para hoje. Se vocês tiverem perguntas, podemos responder no final. Eu acho que teria
passar de volta a palavra para a Eliane. Obrigada, Flávia. Essas fotos são reveladoras aí. Obrigada pelas palavras. A gente, então, passa agora a palavra para a Luciana. Mais uma vez, Luciana, obrigado aí pela sua disponibilidade. Agradeço, Eliane, agradeço o convite dos organizadores do CCB e da FGV em particular nessa edição. Várias vezes eu fui convidada, várias vezes eu quis participar do CCB e sempre houve algum empecilho ou outro. E agora, infelizmente, devido à pandemia, felizmente, devido ao modo remoto, eu posso estar com vocês. Então, é um prazer enorme e uma honra. Eu vou compartilhar minha tela. Tá tudo ok? Para quem não me conhece, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou professora associada na Universidade Federal de São João del Rei. Acredito que muita gente possa nem sequer ter ouvido falar da Universidade Federal de São João del Rei, cidade vizinha a Tiradentes, em Minas Gerais. E eu sou egressa da COPEAD, fiz meu mestrado e meu doutorado lá, sou carioca e estou morando em Minas Gerais há 12 anos. Eu sou atualmente também a representante da América Latina no conselho do consórcio Consumer Culture Theory, e estou falando isso especialmente para me colocar à disposição de todas as pessoas que estão aqui assistindo o nosso encontro Cultura e Consumo Brasil, individualmente. Quem quiser entrar em contato comigo para falar de iniciativas ou de questões que o consórcio Consumer Culture Theory possa contribuir ou influenciar de alguma forma, eu queria fortalecer o diálogo entre a comunidade brasileira de CCT, né, o grupo CCB em particular, e outras instituições também que praticam CCT no Brasil, fortalecer essa ponte com o consórcio. E, então, me coloco à disposição das instituições de ensino, FGV, COPEAD, URGS e todas as instituições onde tem CCT sendo praticada, me colocar à disposição das revistas, a RIMAR, e de indivíduos também, grupos de estudo, conversações, cultura e consumo. Por favor, entre em contato comigo se vocês tiverem qualquer coisa que eu possa levar para o consórcio. Estou aqui para isso. E para falar, então, dos desafios da construção de teoria em um contexto acadêmico emergente. Eu trouxe modelo, não gosto dessa palavra, modelo, evidentemente, por ser de CCT. Eu trouxe, vou falar até uma palavra mais informal, uma dica prática, um método, ou uma técnica, para levar os achados da pesquisa além da descrição densa. E eu chamei esse método de análise dialética extremista. Vou explicar por que tem esse nome esquisito. Então, a minha fala hoje, de 20 minutinhos, ela começa com agradecimento a quem me convidou e a todo mundo que está aqui me ouvindo. Queria falar rapidamente do Daniel Miller, antropólogo, que muitos de vocês devem conhecer, pelo menos o trabalho dele, né? E falar dele como um pesquisador discretamente extremista. Já vou explicar por que discretamente, por que extremista, e aí falar dessa técnica, ou essa etapa da interpretação de dados, ou esse método que eu chamei de análise dialética extremista. A minha inspiração para essa etapa da interpretação dos dados vem do livro Stuff. Coloquei aqui embaixo a imagem do Stuff, que no Brasil foi traduzido como trecos, troços e coisas. Então, se vocês preferirem ler em português, e a fonte que me inspirou para criar essa técnica é o livro Trecos, Troços e Coisas. E eu publiquei essa técnica que eu vou discutir aqui com vocês no livro que é esse que está aparecendo aqui em cima, Handbook of Research on Gender and Marketing, que é 2019, editado pela Susan Dobsha, é o capítulo 6. Então, para quem quiser saber mais detalhes do que eu vou falar, se achar que o que eu falei foi muito rápido ou superficial, eu convido, por favor, vocês a baixarem esse capítulo. Eu acredito que está disponível no ResearchGate, ou me manda um e-mail. Meu e-mail está no final da apresentação, que eu mando o capítulo para vocês com prazer. Então,
o Daniel Miller como um pesquisador discretamente extremista. No prefácio do livro Stuff, o título do prefácio é My Life as an Extremist. E ele se apresenta como um antropólogo extremista. E quando ele fala de extremista, ele está se referindo aos extremos do universal e do particular. Então, ele acredita que o antropólogo ele tem a missão de reconectar os extremos do universal e do particular, porque esses extremos eles tendem a perder contato um com o outro. Vou falar um pouquinho mais disso adiante. Eu queria só notar essa questão do discretamente extremista, porque ele fala disso apenas no prefácio do livro. Não é essa questão do extremismo, não é um capítulo do livro, não é um método que ele apresenta no livro, ele não fala mais disso ao longo do livro. Eu estava lendo o livro inteiro para a minha tese de doutorado na COPEAD e li o prefácio e achei aquilo muito interessante para mim. Naquela ocasião, eu era estudante do doutorado, foi muito revelador e eu quis pegar isso e usar na minha etapa de interpretação. Apesar dele ter falado tão discretamente sobre esse extremismo, ele ter usado isso só num prefácio, aquilo me marcou. E então eu fui tentar sistematizar essa ideia do extremismo que ele fala en passant no prefácio dele. E aqui só a imagem do livro, onde eu publiquei o artigo, caso alguém tenha interesse em saber mais. Então, eu vou falar, eu achei que a Flávia falou maravilhosamente bem das dificuldades, das etapas práticas. Super obrigada, Flávia, você foi tão generosa, aprendi a beça com a sua apresentação, e eu vou falar só da etapa de interpretação. A Flávia falou de várias etapas, né, do antes, durante e depois do processo de pesquisa, dicas práticas super valiosas, mas eu vou falar da etapa de interpretação de dados. Então, sintetizando muito o que nós podemos fazer numa etapa de interpretação de dados, a primeira etapa, transcrição das entrevistas, por mais óbvio que pareça ser, ainda é necessário para a gente realmente mergulhar no discurso émico. Segunda fase, eu gosto de chamar de análise temática transversal, e esse termo pode ser encontrado num livrinho bem simples, bem direto, que é um livrinho chamado Os Métodos Qualitativos, que depois eu vou mostrar a referência bibliográfica. Então, são livros curtos para simplificar a vida de um pesquisador que esteja no mestrado ou que esteja no doutorado. A fala de mais cedo do Rodrigo e da Gulis também foram maravilhosas, e a do Rodrigo mostra assim, os detalhes profundos e as dificuldades, né, do processo. Eu estou tentando mostrar as facilidades, tentar trazer isso para algo um pouco menos assustador, e por isso eu trago essas referências que são simples e diretas e fáceis de ler. Então, a segunda etapa da análise temática transversal, segundo a Lamy e colegas, seria análise descritiva. Vou falar rapidinho disso já, análise interpretativa em seguida. E a minha sugestão é que, depois dessas três análises, e outros tipos de análises que vocês podem usar com base em outros autores, como a análise hermenêutica e outros tipos de técnicas que podem ser usadas para interpretar dados qualitativos, eu sugiro essa etapa que eu chamei de análise dialética extremista. E também gosto muito do artigo da Zeynep Arcel, que está publicado em português na RIMAR, em que ela fala do círculo iterativo, que em pesquisa qualitativa você tem que sempre voltar ao começo. Depois que você criou seu questionário, volta para o começo para ver se tem alguma outra coisa para você acrescentar. Depois que você interpretou os dados, volta para o começo para ver se tem alguma novidade que surgiu, volta para o campo. Então, ela fala de um círculo. Eu fiz esse slide como uma lista, mas ela dá uma ilusão de que é um processo com começo e fim linear, mas eu gosto muito da ideia do círculo proposta por Arcel e sugiro muito a leitura do artigo dela na RIMAR. Então, falando da análise temática transversal, de forma muito sintética, a Flávia já falou disso, a Gulis falou também, detalhando mais, né, como se faz uma análise de dados qualitativos. Eu estou chamando de análise temática transversal aquela etapa em que você vai fazer o coding. O Rodrigo mostrou no Atlas TI, né, os códigos,
são as categorias de análise e as categorias nativas. Eu gosto de chamar de categoria de análise as categorias que você encontrou na literatura. A minha pesquisa, por exemplo, uma categoria que aparecia na literatura era vergonha. Vou falar já da minha pesquisa e do meu contexto, caso alguém não saiba, porque o meu contexto é bem polêmico, pode ser que vários já tenham ouvido falar. Então, gosto de chamar de categorias de análise, aquelas categorias que vêm da literatura. E gosto de chamar de categorias nativas, ou êmicas, ou indutivas, as categorias que são descobertas no campo, que graças ao método qualitativo, a gente vai para o campo abertos para novidades, para categorias que a gente não esperava, para o inesperado que vem do discurso êmico, do discurso dos nossos entrevistados. E aí, a análise descritiva, o Clifford Geertz, no livro A Interpretação das Culturas, fala desse termo descrição densa, que a gente usa muito em pesquisa qualitativa e que é desejável numa pesquisa de CCT, mas hoje em dia, em CCT, se você fizer apenas uma descrição densa, você vai ouvir a pergunta mais temida, que a Flávia mencionou num dos primeiros slides dela, a pergunta mais temida. So what? Apresentou a descrição densa, so what? E o que eu estou tentando aqui é oferecer uma maneira de ir além da descrição densa. No mesmo livro do Daniel Miller, o Stuff, ele dá um exemplo de descrição densa que eu achei sensacional, que foi uma pesquisa que ele fez sobre o sari, o uso do sari pelas mulheres indianas, e ele chega a descrever o suor produzido pelo corpo delas ao usar o sari. Então, só uma pesquisa qualitativa consegue descobrir onde a mulher sua quando ela usa um sari, certo? Uma pesquisa quantitativa jamais ia conseguir descobrir isso com um questionário de perguntas fechadas. E esse tipo de descoberta vem justamente do mergulho profundo que acontece durante uma pesquisa qualitativa, e essa questão do suor eu acho super legal como um exemplo da descrição densa. O que chega a ser denso? Não é uma descriçãozinha superficial. Mas tá, descrição densa, tem que ser profunda, mas não é suficiente. Então, análise interpretativa é aquele momento de transformar o discurso êmico na nossa interpretação ética, dos pesquisadores, né? Então, esse termo, os meus alunos, às vezes, ficam ético, não entendi, ético, mas ético não é um padrão moral de conduta, não, estamos falando do ético que em inglês sem H, né? O ético com H em inglês poderia ser definido como um padrão moral de conduta, o ethic. Não estamos falando disso, estamos falando de ethic, sem H, E-T-I-C, que é a perspectiva do observador. Porque o êmico é a perspectiva do sujeito pesquisado. Então, o ético é o contrário, a perspectiva nossa, de pesquisadores de CCT. Como? Agora vou sintetizar da forma mais curta possível tudo que foi falado de forma profunda e complexa pelos meus antecessores no dia de hoje. Eu vou colocar apenas articulando dados de campo com literatura. Isso tudo foi muito bem explicado nas falas anteriores à minha agora de tarde e na parte da manhã. Não é isso que eu queria falar. Eu queria falar da análise dialética extremista. Então, ela serve, como eu falei antes, para reconectar o particular e universal. Ela serve para levar a discussão para além da descrição densa. Ela serve para repensar o que já se sabia sobre o fenômeno. Então, como a Gulitz falou hoje mais cedo, gerar conhecimento. O que já se sabia sobre isso? Nosso trabalho tem que trazer algo novo para se saber sobre aquilo. Neste caso da minha pesquisa, essa análise ela possibilitou a refutação de um mito popular. Já vou mencionar que mito é esse. Essa análise serve também para oferecer uma contribuição teórica que seja aplicável em outros contextos. Como o Rodrigo mencionou, então, o contexto das instituições de ensino, as descobertas teóricas, a construção de teoria feita naquela pesquisa pode ser replicada ou aplicável em outros contextos, como nas empresas hospitalares. E o que faz, então, esse pesquisador extremista que o Daniel Miller mencionou? Ele tenta conectar o universal e particular, e aí eu estou agora reproduzindo o que o Miller fala no prefácio, que o mundo contemporâneo está sofrendo um processo de crescimento simultâneo na universalidade, com a globalização e todos esses processos, né, que
se espalham pelo planeta inteiro, e também o crescimento da particularidade, com os nossos pequenos grupos, as subculturas, e a possibilidade de você encontrar esses grupos super segmentados, esses nichos, nas redes sociais, na internet. Esses dois extremos, o universal e o particular, eles podem facilmente perder contato um com o outro. E é isso que, às vezes, os revisores criticam, né? A sua pesquisa qualitativa está sem contexto. Significa que o seu grupo particular perdeu contato com o contexto que o Miller chama de universal. Mas aí essa palavra universal também é um problema que eu vou mencionar já já. É dever do pesquisador restabelecer o diálogo entre os dois extremos, diz o Daniel Miller. A boa pesquisa antropológica revela o particular como uma manifestação do universal. E aí o Miller explica como. E aí eu fui aprofundando essa explicação dele e transformando isso numa técnica. Como, então? Primeiro, revisar premissas universais sobre um fenômeno. 2, é o que a gente faz em pesquisa qualitativa, estudar um grupo em particular envolvido com o fenômeno. É o empiricismo, que a Gullis mencionou de manhã. E aqui eu faço a ressalva. Eu transformei a palavra universal, que o Miller usa, na palavra hegemônica dentro de uma cultura, no termo, né? Em vez de premissas universais, universal assumptions, eu prefiro usar premissas hegemônicas dentro de uma cultura. Faz mais sentido e você recebe menos críticas dos revisores. E aí, o que a análise dialética extremista faz? Ela faz 2 perguntas. Quais são as consequências da premissa hegemônica para aquele grupo particular que eu pesquisei? E a pergunta oposta, quais são as consequências dos achados oriundos desse grupo particular para a premissa hegemônica? E a minha pesquisa, então, revelando o tema polêmico, foi sobre consumo erótico feminino. E a principal premissa hegemônica que eu encontrei em campo foi a assumption de que o vibrador ameaçaria o homem. Isso aqui no Brasil. Isso é algo que surpreende muito o público, principalmente masculino, no exterior. Mas aqui no Brasil, essa é uma premissa da sabedoria popular que apareceu na fala das minhas entrevistadas. E aí eu faço, usando aquelas perguntas que estavam no slide anterior, a primeira pergunta dialética. Como é que essa premissa hegemônica de que o vibrador substituiria o homem, ameaçaria o homem, como é que essa premissa hegemônica sobre consumo erótico feminino influencia as práticas de consumo e de marketing do grupo particular entrevistado? E a segunda pergunta dialética, quais são as implicações dos achados deste meu estudo, que resultaram de um grupo particular de consumidoras e profissionais, para a premissa hegemônica sobre consumo erótico feminino? Então, eu entrevistei, só parênteses, entrevistei consumidoras e profissionais da indústria, vendedoras e proprietárias de sex shop. E aí, aqui é o modelo que surgiu dessa minha pesquisa quando eu respondi a essas 2 perguntas dialéticas. Então, do lado esquerdo, a gente vê a premissa hegemônica de que vibradores podem substituir o homem. Como é que essa premissa hegemônica impacta o grupo particular, de 25 mulheres brasileiras e 10 profissionais da indústria? E aqui, sintetizando as maneiras como a premissa hegemônica impacta o consumidor e impacta a indústria. E, do outro lado, são as respostas para a segunda pergunta dialética. Como é que esses achados particulares... responder o so what, gente? Isso aqui ajuda a gente a não cair nesse confronto com o revisor do so what. Como é que, então, esses meus achados particulares desse grupo impactam uma premissa hegemônica cultural? E aqui, então, resumidamente, quais foram essas consequências, né, dos meus achados para a premissa hegemônica, ou seja, o que os meus achados trazem de conhecimento novo que modificam essa premissa hegemônica, e a principal possibilidade foi essa de refutar um mito popular. Então, vou dar uma lida aqui junto com vocês, só para trazer, então, essa ideia teórica das 2 perguntas dialéticas para o exemplo prático, para o contexto da minha pesquisa, que foi, então, consumo erótico feminino no Brasil. A premissa hegemônica de que os vibradores substituiriam o homem impactam a consumidora da seguinte forma: o consumo erótico ele é diminuído ou limitado, elas têm o medo de se sentirem viciadas, ou então de não se tornarem mais parte de um casal porque estão viciadas no vibrador e não querem mais um homem. Isso é um medo que elas tinham, devido à premissa hegemônica. Sanções sociais,
como, por exemplo, serem chamadas de encalhadas ou traidoras, porque elas usam vibrador. Dificuldade para introduzir produtos eróticos num relacionamento heterossexual, dificuldade ou impossibilidade de atingir orgasmos durante a relação sexual para algumas mulheres, e o surgimento de estratégias de gerenciamento que vão acomodar os medos masculinos percebidos por essas mulheres. Então, essas são maneiras como a premissa hegemônica impacta as consumidoras que eu entrevistei, ou seja, o universal, entre aspas, impactando o particular. E como é que essa premissa hegemônica impacta a indústria? Diminuindo vendas e causando prejuízos financeiros, obrigando as empresas a criarem soluções como o design de produto que não compita com o pênis, fazendo com que essas empresas inovem, né? E ao criarem design de produto que focalize o clitóris e não a penetração vaginal, criando produtos com um design que não revela a sua função, ou seja, uma escova de cabelo, que na verdade é um vibrador, um rímel de maquiagem, que na verdade é um vibrador, uma caneta, parece uma caneta, mas é um vibrador. Essas empresas também elas têm feito esforços educacionais por meio do serviço e de cursos para mulheres, então as vendedoras elas são treinadas para educar a consumidora, e outros esforços educacionais precisam, então, demandam treinamento da equipe, e há um paradoxo. Para, vamos dizer, circumventing, né? Para desviar dessa premissa hegemônica, ou melhor, desviar dessa premissa hegemônica leva ao empoderamento feminino, criando vibradores que facilitam o orgasmo por massagem do clitóris, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, reforça a hierarquia de gênero em que o homem está no topo e o homem se sente ameaçado. Então, esses medos dos homens, eles acabam sendo aceitos e acomodados pela indústria e pelas mulheres. E o lado de cá, que é o lado do conhecimento novo que surgiu do uso dessa etapa de análise dialética extremista. Nenhuma informante, nenhuma entrevistada disse abrir mão das interações sexuais com uma outra pessoa ou pretender fazê-lo, só porque usa um vibrador. Todas elas enfatizaram os benefícios do uso conjugal dos produtos eróticos. Então, os medo de vício, por exemplo, medo de não querer mais formar um casal heterossexual, esses medos não refletem as práticas delas, as práticas que elas próprias me contaram. Então, a premissa hegemônica nada mais é do que um mito. Então, foi possível refutar, ou pelo menos de forma qualitativa, né? Se algum revisor quantitativo quiser que eu faça um survey para saber se realmente é refutável estatisticamente, mas de forma qualitativa eu chego a essa sugestão de que a premissa hegemônica nada mais é do que um mito, porque ao fazer essa comparação entre o particular e o universal. Então, pessoal, eu gostaria de oferecer para vocês essa etapa da interpretação de dados. Quem quiser saber mais, por favor, consulte ou me mande um e-mail, consulte esse capítulo em que eu explico mais detalhadamente essas duas perguntas dialéticas que podem ser feitas depois da descrição densa e que podem levar à geração de teoria ou, no meu caso, à refutação de um mito popular. Aqui estão outras obras que eu referenciei nessa minha fala e meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo, seja para falar do consórcio CCT, seja para falar desse método da análise dialética extremista ou qualquer outro assunto profissional, podem me mandar e-mail à vontade. Obrigada pela atenção de vocês. Vou parar de compartilhar. Ótimo, obrigado, Luciana, foi challenging, né, também. Vocês duas estão me deixando numa situação difícil agora, mas vamos... obrigada. Passar para o André, para a fala dele. André, obrigado também aí pela participação no evento, mais uma vez. Obrigado a vocês, obrigado à organização do CCB. É um prazer estar aqui, eu também não tinha tido
ainda a oportunidade de participar das 3 primeiras edições, né, porque tem questão de viagem, de agenda, e fiquei muito feliz com a oportunidade de participar dessa edição. Eu fiz uma apresentação que é muito mais a ideia da gente poder compartilhar aí uma visão e bater um papo. Não fiz uma apresentação com recurso visual, eu vou fazer uma apresentação oral. E eu começo dizendo como é interessante, né? Isso que eu vou dizer agora já puxa um pouquinho para o nosso campo, né? Quando a gente fui convidado e recebi o tema, como a interpretação do que pode ser, por exemplo, um contexto emergente pode variar, né? E eu acho que essa é a riqueza e, de certa forma, o que eu vou trazer como contexto emergente difere e talvez complemente o que Flávia e Luciana já trouxeram, né? Eu diria que a minha fala está dividida em 2 partes. Numa primeira parte, eu considero como contexto emergente a própria CCT, né? Eu acho que é um campo de conhecimento que está em processo de consolidação, né? A própria Flávia falou que agora que o Journal of Marketing está começando a aceitar, então esse é um longo caminho. E, nesse sentido, é uma discussão sobre a questão da construção de teoria mesmo no campo, né? Uma reflexão sobre a possibilidade de construção de teoria no campo. E eu diria que talvez essa seja a parte mais substancial da minha fala. E eu trago o meu contexto imediato de pesquisa, mas, por fim, também assumindo, talvez a segunda parte com uma visão talvez demasiado otimista, que o tema de pesquisa que eu investigo também seja emergente, né? Então, eu tento trazer muito mais esse contexto para ilustrar a discussão, né? Porque eu começo a discussão sobre o campo justamente pelo label que a gente terminou dando, né? Que se chama Culture Theory, né? Esse é um label que já tem aí mais de uma década e já houve até novas discussões a partir do label e até que ponto esse label teve uma função de consolidar, talvez, o campo, mas, por outro lado, de trazer uma visão, talvez nem sempre fina ou fidedigna do que a gente faz, né? Já tem até a proposta de, ao invés de ser theory, ser theoretics. Não sei, eu acho que isso ainda não vingou, se é que vai vingar. Então, a minha reflexão começa no seguinte, que antes da gente pensar em como teorizar, né? E eu acho que existe, sim, uma certa pressão para os acadêmicos de que o resultado do seu trabalho seja teoria ou teorização. Eu vou falar um pouco mais disso no decorrer da fala, né? Eu acho que a gente precisa se perguntar por que teorizar. Eu acho que, às vezes, a gente termina se perguntando um pouco o motivo das coisas que nos levam a fazer o que nós fazemos e nós aceitamos certas práticas. E na academia, a academia não foge disso, né? Como aquela prática que nós temos que seguir, né? Porque nós somos avaliados, nós somos cobrados por resultados. E eu acho que, no caso específico da CCT, existe um propósito muito claro, né? Nós estamos lidando com um campo, como eu falei, que está em franco processo de consolidação, ou pelo menos assim eu acredito, e é uma característica dessa situação que a gente busque desenvolver teorias próprias, né? Não só a CCT, não só a pesquisa do consumidor, não só a área de marketing e a área de administração como um todo, tem uma tradição de importar teorias. Eu acho que um grande desafio é a maneira como a gente ou desenvolve novas teorias ou adapta para a realidade de produção no nosso contexto imediato as teorias que nós usamos. Eu acho que esse é um grande desafio e eu acho que por aí vai uma boa razão de por que nós devemos teorizar. Eu lembro que lá atrás, quando eu ainda estava refletindo justamente sobre a construção, né, e a disseminação do label, os próprios Arnold Thompson fizeram um segundo artigo, depois daquele primeiro, que ficou muito famoso, em que eles colocam um parêntese, e nós realmente queremos dizer teórico, né? Isso, na época que eu li esse artigo, isso me chamou muita atenção. Como assim eu realmente quero dizer teórico, se a primeira coisa que eles disseram foi isso não é uma teoria? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Apesar do nome, não é uma teoria, mas há uma necessidade de nós nos estabelecermos efetivamente como um campo teórico empírico, né? E eu acho que esse é um processo desafiador e uma razão pela qual a gente deve ter
essa preocupação de construir teoria, de buscar construir teoria. Mas aí, de novo, eu acho que a partir disso, antes de a gente pensar como construir a teoria, eu acho que uma segunda pergunta deve ser que tipo de teoria a gente precisa ou mesmo deseja, né? Eu acho que nós já temos aí um caminho que, apesar de não ser formalmente tão longo, mas que já nos permite entender que existe certa tendência de escolhas e orientações epistemológicas, teóricas e metodológicas no campo, né? E algumas das falas, inclusive, tanto de Flávia quanto de Luciana, fala dessa pressão que nós, às vezes sofremos de nos adaptarmos a uma visão que não necessariamente pode ser a mais adequada para o nosso campo, né? E, sobretudo, quando a gente pensa em construção de teoria. Por quê? Porque me parece que ficou consolidada a ideia de que teoria boa é teoria formal, né? Teoria explicativa, potencialmente preditiva, né? E eu acho que um grande desafio do nosso campo talvez seja fugir dessa armadilha e ter a coragem de fugir dessa armadilha, né? Daí eu pensar que tipo de teoria nós queremos desenvolver. Eu acho que a gente trabalha num campo que, por sua característica fundamental, por suas características fundamentais, ou pelo menos como a gente tem trabalhado e consolidado esse campo até o momento, talvez a gente precise de teorias que sejam mais capazes de descrever os fenômenos, né? Sem querer reduzir a método, mas trazendo do princípio metodológico a ideia de que me parece que uma orientação para isso seja nós procurarmos aprofundar o conhecimento dos fenômenos antes de, eventualmente, poder ampliar a capacidade de alcance das teorias, né? Isso é uma visão. Não é a única visão, é uma visão. E vocês vão ver que na minha fala eu vou buscar sempre apresentar diferentes visões, mas de forma axiológica intencional eu vou sempre escolher um caminho para seguir, né? E esse é um caminho que eu vou seguir na minha fala. Eu acho que o nosso campo precisa começar a pensar na teorização a partir desse ponto de vista, que é o que a rigor a gente pode chamar da Middle Range Theory. Eu acho que o uso corriqueiro desse termo banalizou um pouco o que isso significa, né? A Middle Range Theory não diz respeito a uma teoria aplicada a um contexto muito específico. Não, diz exatamente respeito a uma teoria que não é pensada para ser formal a priori. É uma teoria que é pensada para ser resultante de como nós dialogamos e investigamos com os fenômenos que nós sobre os quais nós nos debruçamos, né? E aí sim, eu acho que a gente pode começar a pensar nesse como. E aí tem um grande ponto de partida que veio na fala de Flávia, que a gente sempre escuta e que me incomoda demais, que é a pergunta: qual o gap teórico que sua pesquisa completa? Eu acho essa pergunta problemática, porque eu acho que ela parte de uma falácia. Não que não seja importante a gente ter em vista, eventualmente, gaps teóricos, mas é porque a forma como isso se coloca para a gente parte do pressuposto de que nós precisamos partir do gap teórico. E aí sim vem aquela fala: olha, nem todo gap teórico está lá porque precisa ser preenchido. Alguns são simplesmente porque não são relevantes. Então, a gente não tem que partir da premissa de um gap teórico. Sequer eu acho que é necessariamente o melhor ponto de partida, apesar de reconhecer como um ponto de partida legítimo. Eu gosto de pensar na construção de teoria como uma lógica cartográfica, pensar num relevo. Eu não consigo imaginar que seja atrativo um relevo plano, né? Então, todo relevo é acidentado, né? Tem altos e baixos, tem problemas. Então, essa construção, eu acho que ilustra bem como a gente deve pensar na construção de teoria. Vão existir algumas teorias que vão se consolidar mais, outras que vão se consolidar menos, outras lacunas que não vão ser preenchidas e descobertas serão feitas. Eu acho que a premissa da lacuna teórica é relevante, mas ela, se for colocada
como imposição, pode impossibilitar a possibilidade que eu comecei a apresentar, que é a teorização particular a partir de certos fenômenos, né? Não necessariamente os fenômenos trazem em si, a priori, as lacunas teóricas. Eu acho que esse é um movimento contrário. E aí vem uma outra questão nessa sequência, né? Qual é o propósito da nossa investigação? A gente é muito também pressionado, quando recebe as avaliações dos nossos trabalhos, por trazer a contribuição teórica. Ora, eu tenho a impressão que a maior parte dos nossos estudos são empíricos. Aí a pergunta é, nós estamos fazendo estudos empíricos como meros meios para a construção de teoria? Ou seja, o nosso propósito de pesquisa é a teoria como resultado ou a teorização como processo? Né? Porque eu acho que nos cobram a teoria como resultado. Eu acho, de novo, que essa é uma escolha possível, mas não é a única escolha. Eu acho que, na prática, o que nós fazemos termina sendo nos depararmos com a possibilidade da teoria como processo, né? À medida que a gente vai aprendendo com os resultados das nossas pesquisas e tentando refletir teoricamente sobre isso. Daí eu entender que, falando de método, mas não no nível de procedimentos metodológicos, eu acho que, independente de teoria a priori ou teoria ou sem teoria a priori, e independente de eventuais abordagens metodológicas específicas, eu acho que, para isso ser possível, em termos de método no sentido, como eu falei, não de procedimento, mas de lógica, o caminho seria a gente estar sempre assumindo, em alguma instância, um caráter indutivo. Luciana falou um pouco disso na fala dela, que é o da gente estar sempre aberto à descoberta, que é a própria característica da qualidade da pesquisa qualitativa. Mas, quando eu falo de caráter indutivo, eu vou até um pouco mais além. Eu falo como postura de reflexão sobre o trabalho empírico. Eu acho que é essa postura que pode propiciar a teorização como processo e não a teoria como resultado. Porque a teoria como resultado, tipicamente, segue uma tradição muito mais de dedução, né, confirmatória, verificacionista, do que expansionista propriamente. Né? Por isso que eu digo, é uma escolha. Eu não estou dizendo aqui que deve haver uma escolha em detrimento de outra. Estou provocando que as duas vias são possíveis, mas que, às vezes, nós somos meio que compelidos a seguir um caminho que não necessariamente é o mais adequado ou que não é o mais adequado sempre. Né? E aí, sim, para fechar essa primeira parte, como eu disse, era mais substancial da minha fala, eu acho que o grande desafio da gente, que também foi falado, talvez de forma mais indireta por Luciana e de forma mais direta por Flávia, seja a gente conseguir unir esse processo com o rigor metodológico. Né? Eu entendo que boa parte dos problemas que a gente percebe em relação, por exemplo, à pesquisa qualitativa são preconceituosas ou, usando o termo sem ser no senso comum, o termo conceitualmente, por ignorância no sentido de falta de conhecimento a respeito. Mas, muitas vezes, é porque me parece que falta um pouco de rigor. Isso também falta na Quant, mas aí vem a ideia do hegemônico, né? Um pouquinho menos de rigor na Quant e, às vezes, passa despercebido. Um pouquinho menos de rigor na Quali, às vezes, é o álibi para se descredenciar um trabalho. Né? Pelo menos eu acho que eu tenho sentido isso, tenho conversado isso com alguns colegas. Então, nesse sentido, eu acho que esse processo de generalização teórica, né, porque a teorização como processo pressupõe uma possibilidade de generalização teórica a partir do campo, né, pressupõe esse rigor. Eu acho que essa é uma agenda que talvez a gente tivesse que insistir um pouco mais. Né? Eu tenho tido alguns nãos de trabalhos meus, porque quando mandam indicar o gap teórico, eu digo que não tem gap teórico. Não tem. Eu estou tentando investigar um fenômeno singular e tentar refletir teoricamente a partir do fenômeno singular. E aí vem o contexto nessa segunda camada que eu falei, né?
e que vai ao encontro, conceitualmente, também do que Flávio falou. No caso, e aí nessa reta final, só para ilustrar isso, né, minha agenda de pesquisa nos últimos anos tem sido sobre o fenômeno da cultura de fãs, né? Então, se vocês me perguntam, eu me propicio a cada pesquisa ou a cada artigo que eu escrevo produzir teoria? Sinceramente, não. Eu estou realmente dentro de um processo de tentar conhecer o fenômeno. Esse não é um fenômeno novo, eu estou falando emergente, mas se a gente analisar, apesar de Cosineto já ter falado sobre isso há 20 anos atrás, de lá para cá, parece que só tem engatado o tema de uns anos para cá, né? Não faz 20 anos. Ele falou há 20 anos, mas acho que o tema tem conseguido um pouquinho mais de espaço de poucos anos para cá. E aí, dentro dessa lógica de teorização como processo e não de teoria como resultado, o que eu tenho feito nos meus trabalhos, e aí é a soma das pesquisas e a soma de cada trabalho, né? A ideia de breaking the wall mesmo, sabe? Agora sim eu consigo ver, depois de estar fazendo esse trabalho há 5 anos, eu estou com essa agenda ininterrupta há 5 anos, eu consigo começar agora a ver alguns padrões no decorrer das pesquisas que eu tenho realizado que me permitem começar a desenvolver proposições teóricas, né? Eu diria que é a minha próxima agenda. Estou fechando 2 projetos empíricos agora, e minha próxima agenda é justamente começar a refletir nas implicações teóricas, né, de o que eu tenho aprendido no campo durante esses 5 anos, né? Só para ilustrar, eu acho que ainda tem uns 2 minutinhos, só para ilustrar aspectos que eu tenho aprendido no campo e que eu acho que são pontos que podem ser interessantes de serem explorados, porque eu não tenho visto na literatura, aí eu teria que dizer que seria um gap na literatura retroativamente, né? Porque não era um gap antes de eu fazer a pesquisa, é um gap depois de ter feito a pesquisa. Se eu tivesse que justificar o gap, eu teria que brincar de viagem no tempo, né? Eu fui lá na frente, descobri que era gap, voltei para dizer que já era. Então, brincadeira nerd, é claro, né? Tem que fazer a piada do meu campo de pesquisa. Mas, por exemplo, eu tenho identificado, e aí avançando dentro de o que é que eu tenho de teoria que me dá um solo para avançar, né? Então, só para ilustrar nesses últimos minutos, né? Como práticas, como os fãs praticam suas práticas, a partir de certas expertises, né? Isso tem ficado muito claro para mim, que acontece por meio de diversos agenciamentos, e aí a gente vai para uma perspectiva teórica da Assembly como um pano, como uma plataforma importante para a gente refletir, e como uma questão de o que Deleuze chamaria de desejo, né? Desejo nos termos de Deleuze, é uma maquinaria de desejo. Enfim, outro padrão que eu tenho descoberto é que o espaço propício para a interação de fãs, que é chamado de fandom, que são as comunidades online, comunidades, porque hoje em dia é quase sempre online, são espaços utópicos. Olha, isso é um insight teórico, falta desenvolver, mas eu cheguei a essa conclusão depois de analisar N fandoms, N comunidades de fãs de diferentes produtos de mídia, né? Então, esse é um espaço utópico. Então, isso já é outro ponto de exploração teórica a partir de um conhecimento empírico. Outro aspecto é que a forma como, apesar da gente ter uma dicotomia na pesquisa do consumidor de caráter mais tradicional também, entre o emocional e o racional, o que eu tenho descoberto é que a relação dos fãs com os textos de mídia com os quais eles se relacionam é uma relação simultaneamente e de forma única cognitiva e afetiva. Eu tenho chamado de prazer cognitivo. Por quê? Porque o grande prazer dos fãs é saber e discutir sobre o saber, né? Por fim, eu tenho também identificado que, claramente, isso não é nenhuma novidade, esse é um processo identitário, mas que tem uma característica muito peculiar, que é a que eu estou começando a explorar, é que essa não é uma identidade de consumo apenas, entre aspas, de consumo, no sentido mais ordinário, trivial, mas é que trata-se de um engajamento para a construção de identidades políticas. Toda a discussão que se tem nos fandoms entre fãs terminam fazendo um diálogo
né, com esferas externas ao produto de mídia e construindo uma identidade política a partir daí. Bem, em linhas gerais, eu coloquei aqui meu despertador, estou tentando tirar, cheguei nos 20 minutos pontualmente agora, e aí eu mais uma vez agradeço e fico à disposição para a gente conversar. Excelente, obrigado. Vocês foram, assim, muito, diria, muito certinhos, né? Cumpriram aí a agenda no tempo. Muito obrigado. Flávia, você quer abrir a sua câmera agora, por favor? Aberta. Obrigada aos três. Então, acho que a gente tem aqui algumas perguntas. Eu tenho também perguntas minhas, mas eu vou começar com as perguntas da plateia, porque as minhas depois eu posso fazer se der tempo. Acho que a primeira pergunta, né, eu faria aqui do Flávio Sabrá. Ele faz o seguinte: professores, como podemos considerar o CCT e a geração de inovações com olhares tradicionais, em muitos casos sem flexibilidade para novos rumos? Acho que vocês três apresentaram aí, né, a dificuldade que é a gente fazer, primeiro, novos rumos e flexibilidade para os novos mundos, né? A gente tem a questão de estar na América Latina, ser uma visão distorcida do que é a América Latina, muitas vezes, né? E os nossos problemas não são interessantes para quem está lá no norte, né? Muitas vezes. Então, acho que a gente tem aí... começar. Alguém quer se arriscar a começar respondendo aí? Vocês, de alguma forma, tocaram nisso, né? Os três. Bem, esperei o silêncio e aí comecei. Tentando ser breve, eu acho que a gente determinando algum limite, né? Eu acho que a gente tem que estabelecer na nossa agenda de pesquisa um limite do que é coerente, metodológica, teórica e epistemologicamente com o nosso próprio trabalho. Dentro desse limite, eu costumo aceitar todas as contribuições. Se eu acho que não ultrapassa essa linha, eu não tenho nenhum problema em aceitar contribuições. Eu acho que são exatamente essas contribuições coerentes que aprimoram os nossos trabalhos, né? Agora, sim, a gente se depara com algumas situações que o que pedem para a gente é a gente, e aí evocando uma visão crítica, eu também sou Foucaultiano, é a gente se sujeitar ao olhar do outro, né? Isso é uma visão colonialista, e eu resisto a isso, sabe? Eu tento compensar com os argumentos. Eu acho que a ciência é também uma retórica, é claro que se a gente for lá em Aristóteles, é um logos. Então, em tese, deveria ser uma retórica do bom argumento bem fundamentado. Então, eu sempre tento trazer esses bons argumentos bem fundamentados. Às vezes eu consigo que me escutem, que me aceitem, às vezes não, paciência, eu bato em outra porta. Acho que é um pouco a estratégia que a Flávia descreveu, né? Que você tem um limite para aceitar dentro da sua argumentação e dentro daquilo que você está trabalhando, né? Não é isso, Flávia, que você acabou também colocando? Obrigada, André. Sim, é um pouco isso. Tem coisas que você lê e fala, eu não tinha pensado nisso, isso pode ser interessante, podemos incluir isso. Muitas vezes eu até cheguei a escrever a própria frase do revisor e agradeço ao revisor por aquela frase que simplificou a transmissão de conhecimento, e às vezes tem coisas que você tem que discutir. Então, tem questões que estão dentro da minha natureza, e eu nunca fui uma pessoa de aceitar as coisas muito facilmente, então eu tento lutar. Nem sempre funciona, porque depende dos revisores que você tem, e principalmente depende do editor. Porque quando o editor é uma pessoa que lê os argumentos e tenta, na seleção dos revisores, escolher pelo menos uma pessoa que entenda o contexto,
geralmente isso funciona bem. Agora, já aconteceu comigo de ter gatekeeper, um paper que eu mandei para um journal às 8 horas da noite e às 7 horas da manhã estava rejeitado. E esse mesmo paper foi aceito com minor revision em outro journal e saiu publicado em 6 meses. Ou seja, não era nada diferente do que eu tinha apresentado no outro journal. Só que o gatekeeper falou, não, isso eu não quero nem discutir, e esse paper está rejeitado em 12... Não dava nem tempo, porque era de noite no hemisfério norte, dele ter lido. Ele leu o abstract e rejeitou o paper pelo abstract. Então, isso acontece também e às vezes não vale a pena a luta. Quando você vê os comentários dos revisores e como o AE tratou dos comentários, se ele fez não, você vai por esse caminho que o revisor 1 disse, esse ponto que explique, isso funciona bem. Quando você vê que o AE simplesmente fez um resumo e os comentários são muito fora do que você acredita, é melhor bater na outra porta. Acho que tem um limite mesmo para... E eu acho que uma coisa que Rodrigo falou hoje pela manhã, trabalhar, a gente ter revisores que ajudem no processo e a gente consiga interagir para desenvolver efetivamente o paper é fundamental, né? Quando você fica com uma muralha na sua frente, parece que está querendo, você tem que escalar para poder fazer o paper publicar, é um desgaste enorme. Luciana, alguma consideração sobre essa questão? A minha consideração é assim, o André falou da colonização, né? Eu sou um pouco resistente à colonização, para usar esse termo, que eu não acho que seja uma colonização, mas eu sei que existe uma resistência o que é chamado colonização mesmo. Eu sou pouco resistente. Eu amo o CCT. Eu acho que o Arnold e o Thompson iniciaram uma onda que a gente tem que surfar. Os caras já fizeram a onda, vamos surfar nessa onda desses caras. Eu acho que a gente não precisa, não, vamos fazer a nossa própria ondinha aqui. A gente, surfando a onda deles, a gente pode trazer, eles são abertos ao olhar do sul global, eles são abertos aos contextos latino-americanos. Eu não recebi nada além de welcome deles. A comunidade de CCT de uma forma geral. É lógico, né, que tem críticas, é lógico que tem revisores que te pedem para botar um monte de penduricalho no seu artigo e acaba que o artigo fica uma coisa que foge do foco, mas para ser publicado, você acaba tendo que fazer a maioria das coisas que o revisor te pede, sim, mas eu não fico tão resistente a isso. Foi uma coisa que eu acho que a Gulitz falou hoje, não, foi o Rodrigo que falou hoje mais cedo. Ele usou um termo em inglês, né? Agora esqueci, se vocês lembrarem, né? Do not hold anything too dear to your heart, uma coisa assim que ele falou, né? Não se apegue tanto, né, àquilo, né? Esteja aberto, seja humilde e escute. E ser humilde não é abaixar a cabeça para a colonização. Eu acho que, ao contrário, já que eles, digamos, inventaram uma roda da CCT, a gente não precisa reinventar, a gente pode acrescentar novas visões a essa roda, e eles são abertos a isso. Eu tenho recebido muita a receptividade da comunidade internacional de CCT, na minha opinião, é grande. Eu acho que também tem uma questão de que a própria comunidade precisa ser maior para ela se institucionalizar no mercado global. Por isso, também, eles são muito abertos no sentido de abraçar quem está em outros cantos do mundo, né? Mas isso é diferente do processo de revisão nos periódicos. Lá, o negócio primeiro que é double blind, né? E acho que aí todo mundo se aproveita da situação para botar a capinha de monstro. Bom, fala, Flávia. Não, o que eu ia dizer é isso, tem muito a ver com o sono. Está falhando meu som?
Não, tá bem, tá bem. Tem muito a ver com a questão do journal ao qual você vai mandar. Uhum. Porque se você sai do journal do CCT, você acaba sendo colocado com revisores que não são da comunidade. Então, você tenta trabalhar com as pessoas da comunidade, mas Journal of Public Policy and Marketing rejeitou nosso paper e os revisores eram todos quantitativos. Então, não sei se vale a pena nadar contra a corrente e tentar publicar nesse tipo de journal. É melhor você tentar publicar nos outlets que são mais abertos à pesquisa diferente. Uhum. Dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, tem uma pergunta aqui que acho que é mais metodológica, eu acho que foi inspirada na apresentação da Luciana, que eu tenho uma dúvida. A análise de conteúdo proposta feita pela Fernanda Zanola. A análise de conteúdo proposta por Bardan rompe a visão descritiva para um estudo qualitativo? Aí, se vocês puderem colocar a visão de vocês, por favor. Eu, como revisora, eu recebo muito artigo em que chega na etapa da sessão de método, em que o autor vai explicar a parte de interpretação de dados, joga lá, análise de conteúdo. Às vezes, nem sequer com Bardan entre parênteses, às vezes com Bardan entre parênteses. E o restante deixa claro que a pessoa está apenas usando uma palavra, um termo, e apenas usando um autor. Que a pessoa não leu o livro de Bardan, a pessoa não sabe exatamente o que é análise de conteúdo e acha que esse termo engloba qualquer interpretação de dados qualitativos. Então, muitos pesquisadores aqui no Brasil têm feito isso. Eu vejo isso em artigo em português, porque eu sou revisora no Brasil e fora do Brasil. E eu vejo isso, Bardan aqui, demais. E eu acho que eu sugiro que a Fernanda e outras pessoas leiam o livro de Bardan, completo, de cabo a rabo, e aí vocês vão ver que tem uma parte inicial toda quantitativa, de codificação, de contar a aparição de determinados termos, que é muito quantitativa. Mas depois ela entra na análise de categorias êmicas, e aí você pode realmente tornar aquele método que ela criou para interpretação útil para os trabalhos de CCT, sim. Não sei se foi isso que eu acho que você respondeu. Alguém quer completar? Eu tenho... Muito breve, queria só fazer um comentário muito breve. Assim, eu só diria, é exatamente isso que a Luciana falou, assim, a maioria das pessoas ou nem citam Bardan ou citam Defoe, não leram Bardan. Mas eu acho que a grande questão é que, na verdade, não tem uma análise de conteúdo, né? Lá no próprio livro tem na análise de conteúdo. Mas eu acho que a grande questão é ter o cuidado de escolher uma análise que seja consistente com a abordagem teórica. Eu acho que o grande problema do uso discriminado da análise de conteúdo é não se ter esse cuidado. Ora, a análise de conteúdo é uma abordagem semântica da linguagem. Então, ela permite que você vá até certo ponto, mas não permite que você vá além daquele ponto. Isso é bom? Não é bom nem ruim. A questão é a adequação em relação à escolha teórica e paradigmática. Aí, quando eu vejo certas escolhas teóricas que têm uma visão mais crítica ou pragmática de teoria, usando uma abordagem analítica semântica, aí eu me preocupo. Então, acho que é uma questão de adequação. Acho que isso é fundamental. Diga, Flávia. Não, foi aquele slide que eu coloquei da adequação ao tema, adequação à teoria e adequação ao próprio pesquisador e ao contexto. Então, são 4 pontos que você tem que fazer se conectar. Nem sempre a metodologia que eu gosto mais é a mais adequada para estudar aquele assunto que eu quero estudar. Então, essa autocrítica é importante também. Uhum. Sem dúvida nenhuma. Deixa eu passar rapidamente aqui, tem mais umas. O Bill faz uma pergunta: como pensar em construir teoria a partir de visão que pensa em contexto sul-americano e de muitas formas subalterna, né? Ou seja, tem uma visão crítica aí do... Eu acho que é um pouco essa questão de vender o contexto. Você vender que
apesar da gente estar na América Latina, estudar isso aqui é relevante, como, por exemplo, a Cláudia, a Daiane e a Alison fizeram no paper sobre a abolição das bolsas de plástico aqui no Chile. Publicaram no Journal of Marketing, a pesquisa feita com coleta de dados no Chile sobre o caso chileno. Por quê? Porque foi o primeiro país que baniu completamente e fez toda uma campanha de mídia para educar a população. Então, elas conseguiram vender que, apesar de ser um contexto não tradicional desse tipo de pesquisa, era interessante. Como nós também fizemos a questão de estudar a marketização da educação no Chile, porque era um exemplo global. Eu tenho um outro paper que eu estou trabalhando agora sobre alimentação, a legislação de alimentos aqui no Chile, que é a mais moderna, que tem o objetivo de diminuir a obesidade infantil. É o primeiro país com uma lei tão complexa. Então, você consegue vender o conceito, o contexto, porque é uma inovação que surge da América Latina. Tem outros assuntos, como o assunto da Luciana, que ela teve que trabalhar, vou deixar ela responder isso, como que ela trabalhou um fenômeno que é global, na verdade. Então, como que você trabalhou coletando dados num contexto latino-americano para propor isso para o mundo, né? Sabe que eu nunca tive esse tipo de pergunta. Por que Brasil? Por que você fez a pesquisa no Brasil? E, realmente, no Brasil, os homens se sintam ameaçados por um objetozinho de plástico chamado vibrador. Então, eu vejo a plateia talvez resistente ao que para eles é contraintuitivo, né? E para a gente também é contraintuitivo a partir do momento que eu refuto o mito de que aquilo que se pensa não se pratica. Mas eu não tenho tido que defender por que no Brasil. E eu dei a sorte também de 50 Tons de Cinza ser lançado enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa. Eu comecei em 2007, em 2011 foi lançado 50 Tons de Cinza. Então, o assunto de erotismo, junto com consumo, se trivializou até certo ponto. Tem tabu? Tem muito tabu ainda. Então, eu dei essa sorte também. E usando também, isso é uma coisa interessante, o Theoretical Toolkit, a lente teórica da moda. Gente, existe isso, sinto muito, vou falar. Existe lentes teóricas da moda, aquelas que estão sendo mais usadas em determinada comunidade acadêmica. E em CCT estava uma onda, uma tendência de usar muitas teorias neomaterialistas, né, de cultura material. E eu usei a teoria da cultura material do Miller, não usei na minha tese de doutorado theory, nem assemblagem, mas usei teoria de cultura material. Então, eu dei essa sorte e você não precisa dar sorte, né? A plateia que está me ouvindo não precisa dar sorte, você pode pesquisar aquilo que a Flávia recomendou, você pode descobrir, né, quais são as conversas, que todo mundo falou disso, join the conversation. Qual é a conversation que você está joining, que você está aderindo? É uma conversation que já está rolando dentro de uma comunidade acadêmica e você entra ali trazendo uma contribuição. E eu acredito que a contribuição do Sul, do Sul global, pode ser útil nessas conversações que já estão sendo importantes para vários contextos, né? Exatamente. O difícil é você entrar com o contexto no Sul global e uma teoria nova ao mesmo tempo. Então, você tem que fazer um pouco de equilíbrio nesse jogo, porque é um jogo. Pessoal, o tempo acabou aqui, eu só queria saber se a gente pode ficar mais 5 minutos só para responder 2 perguntas que estão aí no ar. Então, vamos lá, 5 meses, porque depois a gente tem essa... acho que aqui só para completar, acho que o que a gente estava falando sobre metodologia, tem aqui a pergunta do Roberto Falcão, que é quais autores vocês usam para metodologia de análise de conteúdo ou de dados, né? Eu acho que é melhor falar. E a outra, a Olga, colocou 2 questões, né? Que acho que a primeira vocês já comentaram de alguma forma. Encaminhei 2 artigos utilizando uma técnica
de análise de Bardan para eventos do CCT no exterior e recebi muitas críticas negativas. Os revisores alegavam que não se tratava de uma metodologia qualitativa. Então, acho que ela está aí pontuando aquilo que nós estávamos falando antes, e a outra, acho que referências, se vocês puderem elencar aí. Olha, como regra geral, na verdade, eu não tendo a usar análise de conteúdo em virtude justamente da minha fala anterior, né? Eu tenho utilizado abordagens, sobretudo análise de discurso, abordagens, mas tipicamente abordagens pragmáticas de análise. Eu recentemente eu tive um trabalho recente que eu utilizei uma versão que não é de Bardan, de análise de conteúdo, que é a chão de Interpretive Content Analysis, né? Eu até publiquei recentemente alguns artigos com essa abordagem. Na verdade, assim, eu não identifiquei um autor específico, autoral, sobre essa abordagem, saí catando literatura, né? Confesso que foi uma estratégia, porque nós somos orientadores, às vezes a gente começa a orientar no mestrado, pessoas estão aprendendo a trabalhar análise qualitativa e realmente entrar direto na análise de discurso nem sempre é trivial, mas por uma questão de aderência epistemológica, aí eu trabalhei com uma abordagem que é uma versão interpretativista da noção básica de codificação e categorização da análise de conteúdo. Eu posso até colocar aqui um link depois, se alguém tiver interesse, de um artigo meu que usou essa abordagem, por exemplo. Mas Bardan eu não uso faz mais de 20 anos. Luciana e Flávia querem fazer alguma observação? Luciana, pode falar. Gente, desculpa, eu esqueci qual era a pergunta. De indicar referências para... Sim, claro. No meus slides, eu coloquei o artigo de Arcel, da Zineb Arcel, que tem em português na RIMAR, super importante. Se eu tiver que indicar um artigo para a interpretação de dados, na verdade, para a condução de pesquisa qualitativa, é esse artigo que eu vou indicar. E o outro livrinho, que é um livrinho simples, não subestimem o livrinho de Alami, DG e Garabuo Massuaí, eu acho, se não me engano, procura Alami, a primeira autora, são os métodos qualitativos da editora Vozes. Também explica, e também tem um artigo do Thompson sobre a análise hermenêutica, que também é um clássico de CCT. Acho que seriam minhas indicações. Eu acho que são esses três, principalmente para análise de conteúdo, e talvez a Humphreys também. Uhum. Ela não é um artigo sobre metodologia, mas ela mostra como uma pesquisa de análise de conteúdo de mídia pode ser útil para analisar um fenômeno de forma qualitativa depois. Bom, aproveito para fazer, como eu brinco com os meus alunos, o jabá do curso da Humphreys em julho, na GV. Vai ser online e quem puder, se ainda tiver vaga, não sei se ainda tem vaga, a inscrição está aberta, depois eu posso passar o link. Só para a gente, eu vou guardar as duas questões, a gente tem um espaço aberto amanhã para fazer conversas variadas, acho que temos que guardar a questão do Francisco aqui sobre pensar em estudar tendências do CCT de estudar culturas de consumo regionais e os diálogos do CCT com fora da comunidade CCT. Acho que a gente pode falar sobre esses temas amanhã. Eu vou deixar aqui o link para as mentorias, eu estou colocando aí no chat o link para as mentorias às 16 horas, e então vamos dar por encerrado essa sessão, que foi ótima. Muito obrigada aos speakers, foram brilhantes, acho que as pessoas estão aqui congratulando vocês pelas falas, e eu também faço minhas palavras da assistência aí.
Obrigado, pessoal. Plateia, obrigado também. E até daqui a pouco, quem for para a mentoria. E, se não, até amanhã, nas sessões da tarde, tá? Temos sessões da tarde. Eu queria só, então, lembrar que amanhã nós temos, no final da tarde, nós temos um espaço aberto para conversa, jogar conversa fiada, onde todo mundo vai poder ver todo mundo. Então, convidando aí até para as pessoas conhecerem umas às outras, né? Porque tem gente nova entrando no pedaço aí, para vocês conhecerem os outros participantes, os professores, tá bom? Abraço, beijo para todos aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, até a próxima. Obrigado a vocês.